Frontini, bom dia. Uma semana que já começa diferente, né? O Guarani, passado agora o processo eleitoral, então tem um pouco mais de tranquilidade, consegue a vitória. Queria que você falasse um pouquinho sobre como é que está o ambiente depois dessa segunda-feira que foi positiva dentro de campo, né? Bom dia. Olha, não que o ambiente da semana passada estivesse ruim, mas como eu falei, a gente tinha que ligar o sinal de alerta, né? 45 minutos não podia nos definir, e foi os 45 minutos contra o Paysandu. A gente teve uma conversa interna ali muito séria e todo mundo entendeu o que aconteceu ali. Colocamos as coisas nos trilhos novamente, fizemos um bom jogo aqui e o que nós fizemos no campeonato todo, regularidade. Mas não tem ninguém na zona de conforto também. A gente sabe o que a gente vai enfrentar lá em Anápolis. É um time que, com a vitória maiúsculas que tiveram contra o Volta Redonda, inclusive eu assisti o jogo, vai ser um jogo muito difícil. As condições do gramado estão muito ruins também, a gente tem que se preparar para tudo. Está ruim para os dois, não é só para um, é para os dois, mas a gente tem que se preparar para tudo. Possivelmente eles vão saber, e a gente também, mas eu estou falando da situação deles, que possivelmente eles vão saber se uma vitória os tira da zona de rebaixamento ou não, porque é o último jogo da rodada, né? O Barra joga fora e o Barra joga fora contra o Ituano, acho que é. E eu acho que o Itabaiana que joga em casa, então eles vão saber dos resultados também, como a gente vai saber também. Então vai ser um jogo muito difícil, assim como vem sido todos. A gente precisa pontuar também para conseguir a classificação. O Frontini, eu sei que vocês estão olhando o mercado ainda, mas você tem números, tipo, olha, vamos trazer mais um ou dois jogadores, ou vamos tentar negociar, emprestar, até para os atletas não ficarem parados, os que estão sendo pouco utilizados, uns 4 ou 5 jogadores. Você tem números mais ou menos o que vocês pretendem? Não, número a gente não tem não. A gente vai tentar qualificar mais o elenco. A gente precisa chegar muito forte nessa fase final. A gente sabe que não é fácil, é outro campeonato, zera tudo novamente, assim como foi no início da primeira fase. A gente está fazendo algumas saídas, vocês têm visto aí as notícias também, e é coisa natural nesse momento de janela, não é só o Guarani que vem fazendo isso. Nós que a gente vem fazendo tudo com muito respeito e muito cuidado também, principalmente as saídas, a gente tem que ter esse cuidado, esse respeito, mas são movimentos que ele tem que acontecer, enfim. Um grupo ele é composto ali por de 28 a 32 atletas, não tem como jogar todos, entendeu? Às vezes algumas expectativas ela acaba não atendendo e faz parte do futebol, às vezes não acontece aqui, vai acontecer em outro clube. Então, conforme a gente for fazendo as saídas, a gente vai anunciar algumas chegadas também, se vier tá tudo certo. Mas números assim exatos eu não consigo te falar não. E até repetindo, às vezes pode acontecer uma oportunidade de mercado ali no finalmente, como foi a grata surpresa do João, né? Então o João a gente já estava monitorando e foi ali no finalmente. Frontini, bom dia, prazer falar contigo. Na última segunda-feira, alguns jogadores recém-contratados estrearam, né? O Neto, que estava aqui conversando com a gente, entrou na parte final, né? O Matheus Guilherme, né, que já é um jogador conhecido do Hélio, também estreou. E o Luiz Otávio, né, que foi titular nesse jogo, um volante, que chegou jogando. Foi um jogador que estava na Série D do Campeonato Brasileiro. Você até estava brincando agora, né? Difícil achar jogador que não esteja vinculado com outros clubes. Como é que foi esse olho, né, para poder achar o Luiz Otávio? Como é que vocês observaram esse jogador para trazer ele, que já chegou e jogou na primeira partida como titular? Olha, o Luiz, a gente acompanhou ele no Campeonato Brasileiro, a gente tem um membro da comissão técnica aqui que já trabalhou com ele, que facilita muito, né? O Marcelo deu ótimas referências dele, trabalhou com ele no São José, e a gente ficou de olho, falou, tem esse atleta assim, 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 no Serra Branca, e a gente fez o nosso trabalho aqui do departamento de mercado, entendeu? Acompanhar o atleta, tirar as informações, ver quantos minutos ele jogou no ano, ver quanto ele jogou o ano passado, se é um atleta que está sempre minutando, índice de lesão, enfim, o trabalho que é para ser realizado, o departamento de análise fez, a gente montou um material, passou para o treinador também, tirou informações com o Marcelo também, então, enfim, é um trabalho em conjunto
que a gente tem que estar antenado. A gente não tem esse aporte financeiro para brigar, principalmente com os clubes de Série B. Esse é o nosso momento hoje e a gente tem que se reinventar. E aí tem que ter coragem. A gente tem que ter coragem para fazer os movimentos. A gente acaba vendo um comentário ou outro na apresentação dele. Eu vi um tipo de comentário e depois do jogo eu vi um comentário totalmente ao contrário, né? Então, enfim, ter coragem, acreditar no trabalho, acreditar no atleta. Enfim, eu acho que esse deve ser o caminho do Guarani para se tornar um clube sustentável no futuro, acreditar em atletas promissores, ter coragem de fazer esse movimento. Se vão acertar em todos? Eu acredito que não, mas eu acredito que numa grande maioria a gente sim pode ter sucesso. E quando eu falo num atleta, não é nem só um atleta vindo de Série D, a gente está mapeando o mercado de Série A também, entendeu? Esse é o nosso trabalho. Então a gente, dando exemplo, precisava de um lateral direito, vamos olhar todas as divisões. Então nós achamos o Dudu na Série A que não estava jogando. Então, mas por que não estava jogando? O que aconteceu? Esse atleta nos aprendeu a jogar. Ele está bem clinicamente, está bem fisicamente. Vamos tirar informações com o pessoal do departamento técnico e físico do Atlético Paranaense. Nos passaram ótimas referências. Ligamos no Atlético Goianiense também, ligamos no Criciúma, ligamos no Inter, para saber o histórico do atleta. E aí chegamos à conclusão que seria um atleta que podia e pode nos ajudar ainda nesse campeonato, um atleta que quis vir também. Então, enfim, esse é o nosso trabalho aqui diário. Olhar todas as divisões, fazer bons movimentos para o clube, principalmente, e aí captar, achar, alimentar bem, principalmente a área técnica ali comandada por Hélio. E, enfim, é isso que a gente vem fazendo. O departamento de análise vem trabalhando incansavelmente, a comissão técnica vem nos ajudando muito, tanto o Marcelo, o Henrique, o Lucas também. Enfim, ali o departamento de análise a gente tem o Adrian, tem o Anthony, tem o Luiz também que compõe isso daí. Então, enfim, é um conjunto aqui que, se a gente não caminhar junto, não tem como ter sucesso. A gente fazendo tudo isso bem feitinho, a gente ainda não tem essa certeza que vai dar certo. Então, graças a Deus, eu encontrei ótimos profissionais aqui que estão dispostos a trabalhar incansavelmente e eu tenho certeza que a gente está no bom caminho aí. Frontini, sexta-feira o Guarani conseguiu quitar maio, né? Um passo importante em relação às pendências financeiras. Vimos também na segunda-feira o Roberto Graziano, que é um parceiro comercial importante presente aqui no jogo. O que vocês têm de perspectivas aí, de repente, nesse espaço até o próximo jogo, de repente conseguir avançar um pouquinho também para finalmente conseguir deixar tudo em dia? Essa é uma expectativa que a gente tem, o presidente tem também, os atletas esperam que isso possa acontecer o mais rápido possível. É um desencaixe que, enfim, é a nossa realidade hoje, entendeu? A gente passa por esse momento de dificuldade, mas o clube vem trabalhando para poder quitar, e nesse momento a gente vem conseguindo quitar infrações, entendeu? O ideal não mas é como o clube vem conseguindo fazer. A gente vem sendo muito verdadeiro e olho no olho, principalmente com o elenco, com a comissão técnica, expondo o que está acontecendo. Eu espero que o mais rápido possível a gente possa sim quitar tudo e deixar tudo ok. O que eu posso falar do clube é que vem tendo trabalho para isso acontecer. Então o presidente, eu acredito que o mais rápido possível possa resolver isso daí. Agora eu não sei se o Roberto vai participar, se não vai, aí já não é a minha alçada falar isso daí. Ô Frontini, essa contusão do Jonathan Costa, é claro, nitidamente foi a que mais atrapalhou o time do Guarani. O quanto que isso te preocupa, ou você acha que ele já está na fase final, porque já são mais de 6 semanas de recuperação? Você acredita que para o próximo jogo ele já possa estar à disposição? Como é que vocês estão vendo internamente sobre isso? Olha, o Jonathan é um atleta importante, né? Principalmente pela minutagem que ele tinha quando ele se machucou. Eu acho que era o único atleta que tinha participado de todos os jogos, né? 90 minutos. Ele teve um avanço muito grande, principalmente nessa última semana, já está no campo já, e a gente está tendo muito cuidado para ele não voltar e não ter esse retrocesso aí, principalmente nessa parte de recuperação. É uma lesão delicada que ele tem. Eu acredito que para esse jogo, sim, ele possa estar à disposição, se vier tudo ok, entendeu? Aí o Hélio vai ter ali a melhor estratégia, a melhor solução, até porque é um atleta, como você falou, ficou 6 semanas, 6 semanas é 1 mês e meio, é um tempo muito grande, entendeu? A gente precisa ter cuidado também com a parte física,
para ele não ter, dando exemplo, algum outro tipo de lesão agora muscular, né? Por esse tempo ficou parado. Mas é um atleta que vem se dedicando também, está incomodado também com a situação de estar fora, está querendo ajudar. O importante é que quem entrou deu conta do recado também, a gente não pode esquecer isso daí. Nesse jogo, o Rafael que jogou fez uma grande partida, entendeu? Nos dá uma segurança também. Nós temos o Donato, o Edson ali de fora também, que são atletas importantes, então a gente também tem que olhar para esse lado. O Guarani anunciou ontem, Frontini, a rescisão de contrato do Ralf. O Ralf ficou aqui 7 meses. Pelas rápidas contas que eu fiz aqui, foram 105 minutos jogando em 7 meses, né? Do que você observou aqui de dia a dia, o que você acha que foi preponderante assim, para que a passagem do Ralf aqui não tenha sido com mais tempo de jogo, com mais presença em campo, né? Tendo em vista o histórico que ele tem, a carreira que ele teve? O que você acha que pesou assim para que ele tenha tido essa passagem discreta aqui pelo Guarani e tendo o vínculo encerrado ontem? Olha, o Ralf, ele foi disparado o atleta mais profissional que eu trabalhei. Entendeu? Não que os outros não tenham sido, mas ele assim é fora da realidade. Assim, o comprometimento dele com ele e com o clube. O Ralf, há 4 anos atrás, eu contratei ele no Vila Nova e eu realmente assumi isso daí eu falo. E não foi nem que eu olhei o Ralf. O presidente do Cianorte, na época, meu amigo Lucas, me ligou e falou: olha o Ralf, que o Ralf te ajuda na Série B. Ele tinha, eu acho que 37 anos na época. Eu falei: não sei, a idade para a Série B eu acho que é um pouco avançada, principalmente ali para jogar no meio campo. Ele falou: olha, confia em mim e leva, que você vai ter sucesso com ele aí. E depois que eu levei ele da primeira vez, eu fiz 2 renovações dele no Vila Nova. Então, assim, dispensa o comentário que o Ralf representa. Quando eu cheguei aqui no Guarani, ele estava no final do seu primeiro contrato, e aí a gente acabou estendendo uma prorrogação, principalmente acreditando que ele podia nos ajudar em campo ali. As coisas não aconteceram, e aí não tem culpado, são situações que acontecem em clube. Como eu falei, ele pode sair daqui, vai para outro clube e ser o melhor volante da competição. As coisas não aconteceram aqui, ele não teve muitos minutos, enfim, se ele não teve muitos minutos é porque o outro na posição estava melhor naquele momento, vamos dizer assim, que é outro grande jogador também, que joga hoje na posição dele. O William estava performando muito bem, tanto que jogou o ano todo, e agora teve essa lesão, e aí você teve essa lesão, você teve a estreia do Luiz Otávio, que chegou e foi uma grata surpresa. Então você vê, futebol são variáveis que vão acontecendo, para um jogar, o outro tem que esperar, enfim, não tem como 30 jogadores brilharem ao mesmo tempo. O que eu posso falar aqui nesse momento para o Ralf é muito obrigado, principalmente pela pessoa que ele é e pelo profissional que ele é. A mesma porta que ele entrou foi que ele saiu, que foi a porta da frente. E eu indico ele para qualquer clube do Brasil, independente da idade dele, eu indico ele sim.